Olá, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Eu sou Eliane Turra, sou conselheira do Conselho Estadual de Educação e pré-candidata a vereadora pelo Partido Novo. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com a Laura Serrano, que é nossa deputada estadual pelo Novo também, e é engajada na educação e o assunto é educação. Olá, então, tudo bem? Vamos vendo quem é que vai entrar. Vamos ver quem é que vai entrar. Estou esperando aí a Laura também, né? Será que eu já começo a me apresentar? Não começo. Espera. Opa! Tá boa, Sabrina? Olá. Nanda? Olá, tudo bem? Vou acenando para as pessoas. Estou aí aguardando mais gente. E aí, como é que tá? Bom, alguns não têm conhecimento, mas eu vou dizer, eu fui professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação por muitos anos, 25, né? Fui conselheira do Conselho Municipal de Educação na época que eu estava na ativa e agora aposentada, mas eu estou de volta porque a educação é o que me move, né? Eu me aposentei na educação, mas a educação não se aposentou em mim. Olá, Otávio, tudo bem? Que bom que você está ouvindo bem. Olá, Jane. E então agora eu estou esperando a Jane entrar. Desculpa, a Laura entrar na live. É bom que live ao vivo, tá todo mundo sabendo que as coisas estão nessa confusão mesmo. Olá, Rafael, tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo. Muito bom saber que você está aqui também. Me acompanhou tantos anos, né, no IMACO. Também tem amor. Como é que é? Coraçãozinho assim que a gente faz? Como é que é? Oh, gente velha pegar. Burro velho pegar marcha é dureza, viu? Sim, Otávio, vamos junto por uma BH melhor. Estou esperando a Laura entrar para a gente começar a nossa live, né? A Laura é super engajada também na educação, está trabalhando, tem um projeto muito legal no estado, e aí eu estou querendo ver se a gente consegue fazer alguma coisa similar, né? Se Deus quiser, na Câmara Municipal, né? Quem sabe a gente consegue, né? E aí estou esperando a Laura entrar e ela deve estar entrando agora. Eu entrei um pouquinho antes para a gente fazer um meio de campo, né? Diz que é assim que a gente tem que fazer, né? Dureza. Você... Que bom, Rafael. Você sempre foi um exemplo de retidão para mim. É um prazer e um privilégio. E eu aqui tenho prazer de ver que você ainda, depois de tantos anos, está comigo ainda. Olá, Carol, tudo bem? Vou acenando aí para as pessoas. Até hoje eu fico emocionada. Eita, que dureza. Ainda bem que é agora. Hã? A Laura tá entrando? Ainda não, né? Vamos ver quem é que vai entrando aí. E aí... Então, a Laura, ela foi eleita agora em 2018 deputada federal, estadual, né? E é uma das bravas guerreiras lá. Nós temos 3 deputados estaduais, o Guilherme da Cunha, o Bartô e a Laura Serrano, que é a representante feminina, né? Do Partido Novo lá na nossa Assembleia Legislativa. É isso mesmo, Otávio. As lágrimas são emoção mesmo. O Rafael, que está aí, foi meu aluno há muitos anos.
Alessandra, como é que vai? Tudo bem? E, então, o Rafael foi meu aluno e participou, inclusive, quando eu era professora, 3 vezes, eu e um outro professor, nós nos candidatamos a diretor e vice-diretor na escola que a gente dava aula, que era o IMACO, né? E o Rafael, mesmo já tendo saído da escola, ele, na última campanha, ele ajudou a gente, porque ele achava que era importante tá junto. Olá, Rômulo, tudo bem? É. Obrigado, Otávio. Não fica me fazendo chorar mais, não, senão vai ser um vexame. Ai, ai. Tô esperando a Laura. Daqui a pouco o rímel borra. Que tristeza. Ok. Tudo bem, Rômulo? Com você? Diz que a gente pode acenar também, né? Olá, Rômulo Boldrini. É, mas ficar com o olho borrado, preto, parecendo olheira, não é bom não, sou. Ai, tudo bom, né, Rômulo? Boa noite. A Laura tá, não sei o que tá acontecendo, que ela já devia estar entrando. Tá na hora, não é? Ou não? Não tá na hora ainda não. Eu que tô ansiosa, eu que não consigo acompanhar o relógio. Meu relógio tá correndo mais rápido que o dela. Deve ser. Ai. Olá, Cláudio. Vitor. Que bom que as pessoas estão participando. Que legal. Vamos mesmo, vamos sendo bem-vindos. Letícia. Oh, Letícia. E a Sossó? Como é que tá a Sofia? Que bom. E eu tô aqui. O meu relógio tá demorando a passar, viu? Acho que a Laura... Fala da Laura. Hã? Fala da Laura. Apresenta ela. A Laura é deputada estadual, né? Como eu já falei para vocês, ela é administradora acho que é administradora de empresa, né? Ou economista. E no começo da legislatura dela, ela estava mais... Ela faz parte da Comissão de Finanças da Assembleia. Mas mulher, não é gripe não, meu filho, é chorando mesmo, viu, Cláudio? Fiquei emocionada. Aí o nariz fica igual bolinha, tipo nariz de palhaço, sabe? Mas... Então ela participa da Comissão de Finanças. Mas a mulher, ela está sempre ligada à educação, e a Laura tem filho pequeno, né? Então, olá, Américo. Então, oi, Cello. E então a Laura tem se engajado muito na educação, né? Porque a gente sabe que a herança que a gente pode dar para os filhos, a herança que a gente pode dar para o país, chama educação. E educação de qualidade, né? Olá, Laura. Ah, chegaste! Muito bem, muito bem. Que bom. Chegou minha convidada. Visualizar, participar, transmitir. Então, a Laura está aguardando, cancelar, não sei o que eu faço. Meu Deus. Ah! Ei, Eliane, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Tudo. Um prazer estar aqui hoje na sua live. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a honra, né? Estava aqui falando para as pessoas que você, acho que é economista ou é administradora, que é da Comissão de Finanças, mas que Isso, nós, eu mulheres, sou acabamos economista. sempre. Isso, eu acho, era administradora, economista, eu sei que você está na Comissão de Finanças, né? Mas que nós, mulheres, principalmente quem tem filho, né? Acaba envolvido com a educação e que a educação é a herança de verdade que a gente pode deixar para os filhos da gente, né? Sem dúvida. Então, É o que muda falei que de você tem forma um projeto. estrutural, né? Hã? É o que muda Oi? de forma estrutural, né? A nossa sociedade, as grandes reformas passam pela educação, não tem como. Não tem como. Exatamente. Então agora, se você quiser fazer uma apresentaçãozinha rápida, apesar de eu ter falado, focado de você enquanto estava chegando, mas se você achar alguma. Ou então eu já começo a fazer as perguntas, o que, que você acha? Bom, eu posso me apresentar rapidamente para quem não me conhecer ainda, né? Como a Eliane falou, eu sou economista, sou formada em economia pela UFMG aqui em Minas, mas tenho pós-graduação, na verdade, um mestrado em economia pela Concordia University do Canadá. E sou membro também da Golden Key International Honor Society, que é uma sociedade internacional de pós-graduados de alto desempenho. Então, eu fico muito feliz também de poder fazer parte. E a minha Olha, atuação na Assembleia Legislativa é justamente na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, até pela minha formação e expertise, mas a minha paixão e a minha atuação de coração, assim, meu principal compromisso de mandato é, sem dúvida, a educação. Então, fiquei muito feliz quando você me convidou para a gente fazer essa live falando sobre educação básica, porque eu realmente acho que é isso que, de fato, vai mudar estruturalmente o nosso Estado, que vai melhorar o nosso país. A igualdade de oportunidade está na educação. Então, é um assunto, um tema que eu acho fundamental da gente atuar gerando resultados efetivos, né? é verdade. A educação básica, ela é a base, por isso que ela chama básica, né? Não adianta que você querer fazer uma educação, um país despontar na educação, se a base é de areia, ela não vai aguentar, né? Mas então, Laura, eu queria que você falasse se você tem filhos, a faixa etária, como é que você está atuando, né? Convivendo com os seus filhos, se reinventando como mãe, como professora, como deputada, chupando cana, assoviando e tocando trombone, tudo com a mesma boca. É quase isso, só que no final é tocando clarinete. Poucas pessoas sabem, mas eu toco um pouco de clarinete também. Eu estudei no colégio militar, né, no ensino da quinta série ao terceiro ano, no colégio militar das Forças Armadas, do Exército. Então, assim, lá eu aprendi a tocar clarinete, foi onde eu aprendi a ler partitura, e eu sou apaixonada. Não tenho muita prática, eu brinco que, assim, muito esforço para poder conseguir. Falta um pouco de talento, mas eu sou esforçada. Então, assim, na época eu tocava muito melhor, hoje em dia eu tento, mas não arrisco muito, não. Então, assim, da minha época de colégio militar, eu tocava clarinete, que é o que o pessoal não sabe muito, e você falou da questão de ser mãe, né? Eu acho que é fundamental, assim, quando as pessoas falam, mas como que é ser uma deputada mãe? Na verdade, eu sou uma mãe deputada, né? É diferente. Então, assim, até um dos principais motivos que me fez vir para a política foi justamente querer deixar um mundo melhor para os meus filhos, né? E assim, foi agir mesmo, sair da indignação, partir para a ação, que é o que você está fazendo agora, né, Eliane? Na verdade, a Eliane atua já há muito tempo, mas agora se doando aí também para a gente poder ter como pré-candidata do Novo. Então, o objetivo é esse. Só para vocês verem, ó, como que é mãe deputada, eu estou fazendo aqui a live, né, séria com vocês, mas olha os quadros no fundo. Um monte de cachorrinho com os sapatinhos, porque na verdade a gente improvisou um escritório aqui no quarto que é onde tinha os quadros dos meninos, dos meus pequenos. Você tem duas meninas? Ou um menino e Dois, uma menina? dois meninos, Arthur e Daniel. Dois meninos.
Dois rapazinhos, então. E eles Dois estão na rapazinhos. educação básica, eles estão na educação infantil, né? Na educação infantil. O Arthur tem 4 anos, Daniel 2 anos, então eles estão na fase aí que o Nobel de Economia, né, o James Heckman, dedicou aí os estudos da vida dele justamente a essa questão dos retornos da educação infantil e dos retornos dos investimentos na primeira infância. E ele comprova cientificamente, tanto é que é vencedor do prêmio Nobel, né, ganhador do prêmio Nobel, que os investimentos mais eficientes e que geram Mais maiores rentáveis, né? retornos Então, para a sociedade são na educação infantil. Então, assim, a gente tem que pois estar é. mesmo atento para os nossos pequenos nessa fase, né? Pois é, e nós estamos nessa pandemia, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, as escolas, educação infantil, ensino fundamental, é tão importante as crianças terem esse vínculo com a escola e nós estamos sem, né? E como é que as suas crianças estudam em EMEIs ou estudam em escola particular? Como é que está acontecendo como é que era essa relação sua e agora, nessa pandemia, como é que está acontecendo? O Daniel, ele não, que é o mais novinho, né, com 2 anos, ele não está matriculado em escolinha. Mas o Arthur, de 4, ele está na escola infantil, é uma escola privada, infantil, próxima aqui da minha casa, a escola é, que é engraçado porque eu estudei nessa escola e é uma escola só de educação infantil, então só tem crianças de 0 a 5 anos. Quando tem reunião de pais, as pessoas, a diretora gosta de falar, não, porque aqui a gente tem ex-alunos, ninguém acredita, né? Porque a escola já tem 40 anos, aí estou eu lá de ex-aluno. Então, o Arthur tá nessa escolinha, mas na verdade, assim, antes de eu ter sido eleita deputada há alguns anos, logo no início, o Arthur ele estudou sim na época não era nem EMEI, né? O nome era UMEI, que era a Unidade de Educação Infantil da Prefeitura. Então ele participou, estudou, ele entrou através de todo o processo regular normal. Muitas pessoas não sabem, mas as escolas de educação infantil da Prefeitura de Belo Horizonte, que são PPPs, né, é uma iniciativa público-privada, são muito boas e, assim, 80% das vagas são voltadas para as crianças em situação de vulnerabilidade social, mas 20% das vagas são voltadas para aquelas crianças que moram próximas, as crianças do entorno ou as crianças da cidade. E existem, inclusive, vários estudos que mostram que a gente segregar, colocar as crianças, só as crianças de uma mesma faixa de renda, de uma mesma realidade social na escola é prejudicial para o desenvolvimento. É importante que haja esse conjunto. Não fica numa bolha, né? Exatamente. Então, assim, o Arthur ele veio, estudou na escola infantil da prefeitura, através desse processo aí, a gente fez todo o processo pelo sorteio, e aí ele foi sorteado com essa classificação de uma das crianças do entorno, né? Que a escola era, na verdade, até bem próxima da nossa casa, na época que a gente morava em um outro lugar. Então, assim, eu defendo demais esse modelo de parceria público-privada, de PPP. Na verdade, eu acho que assim, as parcerias inovadoras em educação, que junto à iniciativa privada com o poder público, elas geram muito mais resultado. Tanto é que quando tinha reunião com pais, com professores, eu sempre fazia questão de falar com todo mundo, com os pais, inclusive, que muitas pessoas não sabem que são PPPs, que tem o privado ali agindo. E por isso, muito provavelmente, os resultados são bons, né? E as filas que a gente tem hoje nas EMEIs e as pessoas interessadas, porque existe um trabalho muito bem feito ali de parceria público-privada. Pois é, menina, e você sabe que eu fico pensando, as escolas, agora talvez você não esteja sabendo, porque o seu filho está estudando na escola privada, né? Mas as escolas municipais, todas, elas estão completamente paradas, as de Belo Horizonte. Não tem estudo remoto, não tem nada, só de acordo com a secretária, só as escolas tentando manter o vínculo afetivo com as crianças, não tentaram nenhum, porque no Estado
o Estado está tentando, de alguma forma, e vai daqui, vai dali, e bota televisão, faz convênio com a Assembleia Legislativa, e vai em papel para os meninos, e vai pelo celular. Se ela não está conseguindo atingir a todas as crianças, não é por falta de tentativa de atingir a 100% delas, né? Mas a educação municipal optou por nem tentar nada. E o que você acha disso? Não, eu acho um absurdo, Eliane. Assim, hoje o Estado já chegou com a rede pública estadual e o ensino à distância do governo do Estado. Já chegou a 97,5% dos alunos da rede pública estadual. Então, é o que você falou, são várias estratégias complementares para que essas crianças, esses jovens, possam ter acesso à educação mesmo durante o momento de pandemia. E o que eu vejo, na verdade, eu vejo com um olhar muito crítico o que a prefeitura vem fazendo no município de Belo Horizonte, e a rede municipal não está funcionando de maneira nenhuma. Porque é o que você mesmo colocou. Meus filhos, por exemplo, que estão, né, o Arthur, que está em escola privada, ele tem as aulas remotas, hoje mesmo ele teve aula remota, tem as atividades de casa, ele continua esse processo de aprendizagem. E ele está no ensino infantil, que é, assim, menos grave, né, em termos de alfabetização. Agora, e as crianças que têm o conteúdo aí do ensino fundamental e que não estão recebendo isso da prefeitura? É um absurdo. Na minha visão, é aumentar a segregação entre rico e pobre. Porque você vai fazer aquela pessoa que não pode pagar uma mensalidade. A defasagem, né? Teve até um post que eu fiz de uma mãe que falou assim, desalentada: não adianta eu querer ir buscar material para o meu filho, eu sou analfabeta, eu não vou conseguir acompanhar. E aí a gente fica, mas por que não está usando televisão? Alguma estratégia para poder tentar alcançar essas crianças? É claro que a gente sabe que essas atividades remotas nunca vão substituir a atividade dentro da escola. Mas não adianta também a gente enfiar a cabeça no buraco igual avestruz, né? E ficar com aquele bundão do lado de fora, né? Porque a cabeça do avestruz é desse tamanho, né? E imaginar que nós não temos que nos preparar para a informática, para usar as plataformas digitais, que os professores precisam começar a trabalhar essas questões, né, dentro da escola. As crianças precisam ter, a gente tem que ver como que o poder público, a parceria público-privada, como é que as coisas vão funcionar para que as crianças tenham acesso, para que os professores tenham capacitação, porque o mundo digital está aí. Não adianta ficar fingindo que as coisas... Nem tem medo também de substituir a escola presencial por uma escola online, que é outro descalabro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, Eliane. É um momento que exige uma mudança para permitir que as crianças possam continuar esse processo de ensino-aprendizagem e, inclusive, para evitar que se tenha um aumento da evasão escolar, porque também já é provado por vários estudos, evidências estatísticas, que quando esse contato com a escola ele é rompido, que é o que vem sendo feito, por exemplo, no município de Belo Horizonte, na rede municipal, o aumento da evasão escolar é gigantesca, porque esses alunos, ao perderem contato com a escola, é difícil retornar depois, principalmente no ensino médio, né, quando a gente fala de realidade estadual. Então, é fundamental. Ensino médio me dá até agonia, porque eles já tinham evasão, porque não tem essa questão tão enfatizada do ensino médio, que é muito generalista e não tem ênfase na educação profissional, que, no meu entendimento, menino com 15, 17 anos, 16 anos, está doido para começar a trabalhar, produzir, ter o próprio dinheiro, né? E o estudo é só generalista, não dá qualificação. Alguns não saem qualificados nem para fazer vestibular, para fazer o Enem. Pense numa coisa dessa, que dureza, que tristeza, né? E a gente vê que tem países com realidades muito diferentes, né? No Canadá, por exemplo, que eu fiz o meu mestrado lá, morei lá um tempo,
o ensino técnico ele é extremamente valorizado. Então, muitas pessoas não fazem universidade porque eles definem, não, eu quero trabalhar no ensino técnico, com uma formação técnica, são valorizados, são remunerados. É importantíssimo que a gente tivesse aqui no Brasil também essa visão do quanto que é importante o ensino técnico e o... E não é um ensino técnico posterior ou um ensino técnico que é meia boca, né? Porque você tem que ter o generalista e aí o profissionalizante fica mais ou menos, ou então você faz concomitante, né? No sistema S, tal. No meu entendimento, devia ser mais técnico mesmo, mais objetivo. A minha filha mais velha, ela estudou o ensino médio, acabou de fazer o ensino médio lá na Inglaterra, ela mora lá, inclusive, e lá o ensino médio é só técnico, não é generalista, em hipótese alguma. Vai fazer faculdade depois, quem quer, e ela foi fazer depois também, 2 ou 3 anos depois. Mas então, o que uma das iniciativas da prefeitura para o que não fizeram nada, aí deram liberdade para as escolas da prefeitura fazerem o que quisessem. E o que você acha disso? Cada escola fazendo do jeito que quer. Aí tem escola que fez, tem escola que não faz. Eu vejo assim, bastante, é complicado porque é importante que haja no mínimo uma coordenação desses esforços, né? A coordenação no sentido de garantir que todas as crianças da rede municipal possam ter acesso aí à continuidade do ensino-aprendizagem. O que eu acho? Na verdade, assim, eu considero que é importante que o gestor escolar, que o diretor, ele tenha uma flexibilidade de atuação, né? Cada escola, cada bairro, cada comunidade, ela tem uma realidade específica ali que aquele gestor conhece bem e pode atuar. Mas é importante uma coordenação, porque senão acontece igual você falou, né? Algumas escolas continuam com o trabalho e permitem que aquelas crianças continuem com a educação, com o processo de ensino-aprendizagem, enquanto outras escolas não. E assim, só porque a criança está em determinada escola, ela vai poder ter ou não acesso à educação na rede pública municipal, é muito complicado. Então, minha visão é nesse sentido. Assim, acho que um certo nível de flexibilidade é importante para o gestor escolar, para ter os melhores resultados, pela especificidade de cada comunidade, mas uma coordenação geral para garantir que essa educação aconteça é importante, né? É um pouco do que o Estado vem fazendo hoje. Exatamente. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Em 94, e eu estava em plena atuação nessa época, foi implantado um projeto chamado Escola Plural aqui em Belo Horizonte. Esse projeto de Escola Plural, ele fez uma reestruturação, uma reorganização dos tempos. De 3 em 3 anos foram agrupados e virou um ciclo. O horário de aula foi aumentado, etc. E no papel, o tal do projeto da Escola Plural é lindo de viver, sabe? Mas é só no papel, porque a implantação dele não foi feita. Teoricamente, é para que ele aprenda, as pessoas aprendam a aprender vivendo com respeito ao nível, ou melhor, ao ritmo de cada criança no seu tempo de aprendizagem, etc. Mas o problema é que você não avaliar, não ir percebendo os buracos, né, as falhas na aprendizagem que vão sendo para poder resgatar isso, que foi uma coisa que não aconteceu, eles foram se somando. E não tem retenção, é aprovação automática de um ano do mesmo ciclo para o outro. Então, do primeiro, vamos dizer assim, vamos falar do ensino infantil, né, que é de 6, 7, 8 anos. Então, é o primeiro ciclo. Segundo ciclo, 9, 10, 11. E o terceiro, 12, 13, 14. Então, entre os anos de cada ciclo, a aprovação é automática
Aí, só que quando vão descobrir que o aluno não consegue progredir de um ciclo para o outro, já ficou aquela quantidade de buraco que não teve recuperação. E o que você acha disso? Ó, Eliane, eu, na verdade, assim, sou totalmente contrária à escola plural. Eu acho que o projeto da escola plural acabou com a qualidade de ensino que podia existir na escola pública municipal. Então, assim, eu sou muito adepta e pratico a gestão e a eficiência da gestão e a avaliação de indicadores finalísticos. E na educação, o que é o indicador finalístico? É aquele que mede a aprendizagem do aluno. Se você não tem avaliação, você não consegue medir a efetividade da aprendizagem. E quem não mede não gerencia. É impossível ter melhoria contínua quando você não tem avaliação. Né? Então, assim, o fato da escola plural pregar que dentro de um mesmo ciclo não vai ter reprovação, não existe avaliação, é um absurdo total. É atestar e comprovar que eu não quero a melhoria contínua da educação. Eu não preciso medir, as pessoas vão continuar seguindo nessa lógica os alunos sem serem avaliados. E um outro ponto mais grave até, pode falar, porque eu fico, nessa coisa eu fico assim, muito indignada, então Não, acaba isso me que... dá agonia também. E deixa eu te contar, numa das conferências municipais de educação, há algum tempo, né, que eu já estou na estrada há tempos, né? Mas eu não me lembro se não foi no ano 2000 e alguma coisa, que a Conferência Municipal de Educação ela acontece a cada 2 anos. Então, eu não sei se foi 2000, 2002, começou uma fofoca danada, dizendo que, por exemplo, na época, que os alunos da escola plural não estavam sendo aceitos no Extra para serem empacotadores, porque eles não conseguiam aprender. E aí foi um auê, e falaram não sei o quê, não sei o quê. E, nessa época, houve uma professora que apresentou um trabalho na conferência provando, por A mais B, de que a escola plural não estava atendendo ao objetivo de aprendizagem, estava fazendo água mesmo, que tinha que mudar. Ela saiu de lá da conferência vaiada, porque a turma batia palma e tal. Ela, inclusive, na época, aquele termo analfabeto funcional surgiu nessa conferência, sabe? Que é o que aconteceu. Nós fizemos uma geração de analfabetos funcionais de 94 para cá. É uma coisa que me dá uma tristeza profunda, porque a escola plural foi um desastre e eles ainda insistem em manter. Não, é um absurdo. É um absurdo total. E, assim, um outro ponto que eu acho que também mostra que essa lógica da escola plural e essa lógica da escola de Paulo Freire, né, que tem, igual você falou, de precisa aprender a aprender e tudo mais. O que acontece? No final das contas, a ideia é que é uma visão holística da educação, que você vai olhar o todo e vai olhar o todo na realidade da pessoa. Só que na verdade, para a gente poder construir conhecimento, você precisa conhecer do micro, você precisa conhecer das partes. Então, no momento que você quer que a educação seja totalmente holística e que você vai aprender com a sua própria realidade, em geral, quem passa por um processo de aprendizado dessa forma não consegue gerar seu próprio conhecimento. Ele vai ser uma pessoa que vai propagar para sempre o conhecimento que as pessoas passaram para ele da interpretação delas. Então, para gerar o seu próprio conhecimento, você precisa conhecer o micro, você precisa conhecer as partes, você precisa conhecer as letras. Não adianta querer aprender a palavra inteira. Para poder escrever um livro, você precisa começar das letras. Não, né? Então, eu me lembro que o povo falava assim, não, a gente tem que usar o vocabulário da criança porque a gente tem que respeitar a cultura que ele traz.
Mas ele não vai viver nessa cultura a vida toda. Ele não vai sair, então, ele não vai ampliar a visão dele, não vai ter oportunidade de ampliar a visão dele, vai ficar só assim pequenininho, né? Ele tem que ter capacidade de começar a perceber o mundo dele em volta dele. E se ele ficar só com aquela coisa pequena, é só a própria linguagem, usar... Eu me lembro que na época eu não deixava meus alunos falarem gíria, palavrão, nem se fala, né? Tem um ex-aluno meu que ele lembra disso, eu mandava meus alunos lavarem a boca, sabe? Professora, mas você pensa que a gente não... Que era beber água no bebedouro e pronto, estava resolvido. Você não acha que a gente não fala palavrão na frente das pessoas? Não, tenho certeza absoluta que vocês falam. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que há momentos em que vocês podem falar palavrão, há momentos em que não podem. Aliás, diante da professora de educação física que é meio doida, não pode. E eles riam, mas não falavam. Eles aprendiam. Tá certo. É importante a gente mudar o vocabulário deles, né? Não usar só uma linguagem com a qual eles estão habituados, se essa não é a linguagem do normal, né? Tem essa história do Paulo Freire, educação do oprimido, né? Como que alguma relação que parte do pressuposto de que um professor é um opressor, uma autoridade é opressora, os pais são opressores. Como que vai ser uma relação saudável? Nunca! Você vai estar sempre sendo oprimido por alguém que vem te oprimir, vai se revoltar e não vai aprender. E a gente... E isso que você colocou é importantíssimo, porque a gente vê que é uma questão de mindset, né? De visão de mundo mesmo. E nesse ponto eu concordo com o que a Glória Álvares, que é uma ativista liberal, né, fala. Que criar nas pessoas essa visão do oprimido, você só vai fazer com que se enxerguem cada vez mais dessa forma e que nunca vejam uma forma de sair dessa situação. Na verdade, a gente precisa ter essa visão da liberdade, que a pessoa é capaz, que ela construindo o conhecimento com base naquilo que ela aprende na escola, com base no esforço que ela tem para melhorar esse conhecimento. E aí, por isso que eu falo que é importante partir do micro, você tem que conhecer as letras para poder produzir o livro, você tem que ser capaz de construir esse conhecimento, você não pode só replicar o que as pessoas te falam, né? Então, assim, essa visão de liberdade, essa visão de mundo diferente, eu acho que ela é importantíssima. Realmente ficar colocando como uma educação opressora não faz sentido nenhum. Educação opressora cruz Ave Maria. Eu queria... Tem uma pergunta aqui, se nós achamos que tem alguma ligação do Rômulo Boldrini, a ligação com a retirada das avaliações dos alunos e, consequentemente, a sua aprovação para melhorar o ensino e assim conseguir empréstimos em Banco Mundial. Aí eu já não sei se existe, né? Se a melhoria do ensino ela pode ser parâmetro para empréstimo no Banco Mundial. Existe isso? Na verdade, sim, Eliane. Existem esses financiamentos que são feitos principalmente para países em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil. Muitas vezes eles levam em conta aqueles financiamentos que são a fundo perdido, que é dinheiro de graça, leva em conta os indicadores também de educação e a melhoria desses indicadores. Mas não pode ser goiaba. Então, assim, o que o Rômulo está colocando é uma análise assim muito importante, porque o que acontece? Eu, como economista e como gosto muito de basear em fatos, em dados, em estatística, o que acontece? Dá para a gente dizer que tem uma correlação, sim, porque, de fato, os indicadores de desenvolvimento humano, o próprio IDH, que leva em consideração também a questão da educação e os indicadores educacionais, eles são avaliados em alguns tipos de financiamentos. Então, que existe correlação entre poder obter esse recurso, existe. Na época da escola plural, isso foi muito levantado.
Agora, a questão da Mas, causalidade, aí a gente tem que avaliar, né? Assim, mas engraçado que eu imaginava que esses empréstimos, né, eles fossem muito em coisas mais assim, tipo IDH, condições de vida e tal. Eu não imaginei que a aprendizagem, que a educação estivesse também boba que eu sou, né? Retardada. Claro que isso deveria, né? Mas eu não sabia e estou chocada agora, né? E não, agora nós estamos ferrados, porque o trem tá feio. Não, deixa eu não, te falar. e Eu você queria que vê que você o fato de passasse. não ter avaliação lá na época da escola plural acabava sendo um incentivo, porque parecia que a educação ia super bem, quando na verdade não ia, porque você não tinha indicador Era um real de jogo. reprovação, né? Então isso acabava É, maquiando os indicadores de educação e facilitando Ô, mesmo esse gente, recurso. como que esse povo gosta de uma meia-verdade, né? Ah, mata-me depressa. Deixa eu te contar. Eu tô vendo que o tempo está acabando aqui. Antes que acabe, eu queria que você falasse rapidinho, que eu sei que você tem um projeto muito legal, que é a Corrida do Saber, e eu queria que você falasse rapidinho. E quem sabe a gente depois consegue até fazer uma implantação de um projeto desse no município, né? E eu acho que ia ser muito legal. Pode falar? Ó, claro, é um prazer. Na verdade, assim, a Corrida do Saber é um xodó do gabinete. Foi inclusive uma proposta durante a minha campanha que eu apresentei e que eu fico muito feliz que a gente está mostrando os resultados efetivos agora, né? Então, o que é a Corrida do Saber? A gente usa a destinação de emendas parlamentares. As pessoas que não conhecem, emenda parlamentar é aquela verba do orçamento público que o deputado pode indicar para onde que vai. Eu, particularmente, não sou a favor de emendas parlamentares, acho que elas não deveriam existir porque criam um processo de barganha política que, na minha visão, não é saudável. Mas elas existem e elas são previstas, inclusive, na Constituição. Pode falar, Eliane. Deixa eu só. Não, é porque me veio aqui na cabeça uma forma de fazer uma analogia, né? O Matheus Simões fez aquela economia grande de gabinete dele, né? E que ele quis destinar para a educação na época e foi vetado pelo Calil, né? Quer dizer, essa economia da Exatamente. verba de gabinete, ela poderia ser vinculada. Olha que isso me deu, foi um insight agora. Vai, continua. Exatamente. Então, realmente tem aí. Essa é uma boa estratégia. No caso, até especificamente da minha economia de mandato, só no primeiro ano eu economizei 2,5 milhões de reais. Pela estrutura enxuta do gabinete, com menos assessores, o fato da gente utilizar a transparência e a publicidade do mandato muito mais de forma virtual do que gastando papel. Então, tudo isso gera uma economia muito significativa. E esses 2,5 milhões, eles foram investidos em saúde por causa da pandemia da Covid-19. Então, acabou que a situação mais grave que a gente está vivendo no momento, esses recursos foram para a saúde. Pelo menos eu fico feliz de mostrar que valeu a pena, né? Assim, a economia do dinheiro público, no final das contas, ela tem resultado. Porque o pessoal às vezes fica com esse receio, mas para que você vai economizar se vai continuar na Assembleia? Não. No caso da minha economia, ela foi para o governo do Estado, para a Secretaria de Saúde, para combate à pandemia. Mas em relação à Corrida do Saber, então, a Corrida do Saber, esses recursos de verba parlamentar, a gente, que são as emendas parlamentares, né, a gente falou assim, não, já que é previsto pela Constituição, tanto federal quanto estadual, e eu tenho que fazer uma indicação, eu vou fazer essa indicação de forma técnica, usando o critério objetivo, não quero que tenha nenhum viés político nisso, e com o objetivo de melhoria da educação básica. Eu quero que a gente foque no indicador finalístico, que é a aprendizagem do aluno. As crianças estão saindo da escola sabendo português, sabendo matemática, sabe fazer conta, sabe ler. Então, é isso que eu acho que é prezar pela qualidade da educação. Não é ficar só olhando questões sindicais, olhando para essas questões, não. A gente tem que olhar para o aluno. O aluno é importantíssimo. Óbvio que os professores têm que ser valorizados, a gente precisa também da meritocracia, mas o mais importante no processo educacional é o aluno, né? É para ele que a educação é feita. Então, assim, aí o que eu fiz? Eu peguei, então, os indicadores do PROEB, que são análogos, né, do IDEB para o ensino médio. A gente tem um indicador do PROEB para os primeiros anos do ensino fundamental, que são os
mais pequenininhos, né, os menorzinhos aí que são na competência estadual. Então, a educação mais básica possível, são os primeiros anos do ensino fundamental, e a gente pegou o PROEB. Então, é a avaliação que é realizada anualmente desses alunos em aprendizado de português e matemática. E as escolas que tiveram as maiores evoluções receberam recurso de emenda parlamentar para o projeto que eles consideram interessante para a melhoria ali da aprendizagem ou para a melhoria da educação daqueles alunos. Então, assim, fico muito satisfeita porque não importava se a escola estava num município que o prefeito é de esquerda, se o prefeito é alinhado com o Novo ou comigo, ou não interferia. O importante era, nessa escola, as crianças estão aprendendo, nessa escola, o indicador, a avaliação, o PROEB mostra que teve uma evolução significativa, então essa escola recebe recurso de emenda parlamentar. E aí, independente de eu conhecer ou não a diretora, o que importa é a aprendizagem dos alunos. Então, assim, e aí por isso que eu sou tão defensora da avaliação, porque a avaliação ela permite que a gente veja aquelas escolas que estão realmente desempenhando melhor o seu papel, que estão gerando uma melhoria da qualidade da educação no nosso estado. E aí por isso que quando fala de escola plural eu fico tão indignada, porque eu falo, gente, como tirar a avaliação? Isso, na verdade, a gente está tirando a oportunidade dessas crianças poderem melhorar a sua vida. A sua qualidade de vida no futuro, né? Porque no momento que ele não tem uma educação de qualidade, você priva uma série de oportunidades que aquela criança poderia ter de evolução futura, seja gerando renda. É um absurdo. Não, pense, eles criam um termo analfabeto funcional. Se eles estão criando esse termo, eles estão sabendo que o projeto está fazendo água. Como que continua insistindo nessa... No meu entendimento, só tem uma explicação. Esse era o objetivo. Criar os analfabetos funcionais. Eu não tenho outra explicação, né? Ainda o que a Rômulo sociedade... colocou outra explicação aí, né? Os empréstimos dos bancos de fomento. Pode ser, né? Mas eu não acho que não. Era isso mesmo. Porque, a gente sabe, né, que quem não consegue fazer a interpretação por si próprio precisa de alguém para interpretar para ele. E aí, se ele precisa dessa interpretação de terceiros, ele é facilmente enrolado. Né? Isso a gente sabe disso, né? E por isso, né, Eliane, que nós somos tão defensores da liberdade, inclusive da liberdade de pensamento, porque quando você cria jovens, você tem uma educação das crianças, que você cria pessoas dependentes, que é o que você está falando aí, né? Eu dependo de um terceiro para interpretar. Eu dependo de um terceiro para me falar o que eu tenho que fazer. Inclusive, a manipulação política acaba sendo muito mais fácil, né? O que é muito triste. A gente precisa de cidadãos livres que interpretem por si só, que criem conteúdo por si mesmos, né? Que avaliem a situação com pensamento crítico. Então, é uma educação que seja libertadora e não uma educação que seja opressora. Que aí, nesse caso, eu acho que é opressora. Você tem que depender de outro para poder se desenvolver. Não, a gente cria... Eu falava com os meus alunos, na época, o IMACO, que era a escola, que era a minha base, né? Nós ainda tínhamos ensino médio. E aí eu começava a dar aula, às vezes, na quinta série, e as turmas iam passando, quinta, até o ensino médio, e eu falava para eles da minha satisfação de vê-los voar, porque eles saíam, na época, antes que a prefeitura acabasse, né? Também foi questão da LDBEM, né? Mas a prefeitura acabou com os cursos técnicos, vê-los se desenvolverem, crescerem e se apoderando de si mesmo. O povo fala muito empoderar, né? E se empoderando de si mesmo, né? E isso era uma coisa que me deixava, assim... E me emociona até hoje, quando eu falo que é a questão de vê-los desenvolver, né? E isso acabou. As crianças, elas não estão conseguindo
ser independentes, porque eles precisam dessa interpretação, precisam que alguém esteja dando as diretrizes, e isso entristece a gente. Educação é a liberdade. Educação é para voar. Concordo plenamente. Eu falo com minhas filhas, vê voando, claro, a gente sente saudade, etc., mas dá tem até uma poesia que fala que os filhos são pipas, né? Que a gente vai soltando, e eles vão alçando voo até sumirem no horizonte, né? E a gente não vê isso acontecendo porque essa educação horrorosa, dolorosa, né? Mas a gente está aí para mudar isso, né? Mas a gente está aí para mudar isso, né, Eliane? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a gente tem pessoas como você aí, atuantes na educação. E quando você fala, eu me emociono também, porque é isso que a gente precisa na educação do nosso estado, é isso que a gente precisa na educação das nossas cidades, é as pessoas que de fato valorizam a educação, que valorizam o aluno que está sendo cultivado ali para voar e para poder ter a sua liberdade, ter as suas conclusões, se desenvolver, né? E não ficar criando pessoas dependentes, né? Dependentes do Estado. A gente precisa que as pessoas tenham essa educação libertadora, né? É muito legal isso. Deixa eu te falar, problema de velho pegar tranco, né? Eu não sei se esse trem está acabando, se não está. Como é que a gente faz? Como é que a gente fica sabendo? Você sabe me falar? Ele vai te avisar. Eu acho que aparece em cima, assim. Para mim não vai aparecer porque eu entrei na sua live, né? Mas aparece em cima um númerozinho, assim, quando está terminando. Tem escrito um 21 aqui, tem alguma coisa a ver? Não. 20, 21, sei lá, não tem nada a ver? Esse daí são as pessoas que estão nos acompanhando, o pessoal que está fazendo aí as perguntas. Nossa sala tá cheia, ó. Temos 21 pessoas nos assistindo. Então tá bom, menos mal, né? Agora vamos falar sobre o projeto que você fez também de voucher na LDO, que eu também sei que você andou querendo... andou não, fez, né, o projeto de voucher na LDO. Dá para você falar com a gente sobre isso? Bom, é o seguinte, a gente apresentou uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que ela apresenta o norte para como que o orçamento público vai ser empregado. Então, eu coloquei como uma das prioridades e metas da administração pública, do governo do estado, para aplicação de recursos, para os esforços aí de gestão, o acesso à educação de qualidade, à educação básica de qualidade, permitidas as parcerias inovadoras entre poder público e iniciativa privada. Então, qual que é o objetivo disso? Ele é mais abstrato e mais amplo mesmo, mas porque a ideia é abarcar todas essas soluções que a gente enxerga como soluções que vão agregar para a melhoria da educação de qualidade. Então, a gente tem o exemplo do voucher, que você citou, a gente tem as charter schools, que são quando você pode ter ali uma administração privada junto. Exatamente. As próprias parcerias público-privadas, a exemplo das EMEIs, que você tem o privado cuidando, o privado cuidando da infraestrutura, dos serviços, enquanto a iniciativa pública, eu já estou até misturando aqui as parcerias, ó, enquanto o poder público faz a parte pedagógica, então os professores continuam sendo os professores, né, do poder público, mas toda a parte de infraestrutura, de serviços é feito pelo privado. Então, assim, essa emenda que eu incluí, ela, na verdade, abrange a possibilidade de todas essas parcerias inovadoras entre poder público e iniciativa privada com o objetivo de melhoria da educação. E a melhoria da educação através da melhoria dos indicadores finalísticos, né? Através da avaliação. O aluno está aprendendo ou não está aprendendo? Ele sai sabendo ler, ele sai sabendo fazer conta. Então, é isso que
ler e interpretar, né? Porque não pode ser analfabeto funcional, como você está colocando, né? Então, assim, essa emenda, ela, na verdade, o que que acontece? Ela não exige que sejam feitos programas dessa forma, mas ela permite que o poder público possa fazer programas e utilizar recursos dessa forma. Exatamente. Eu, particularmente, sou uma defensora de que a gente precisa fazer pilotos das experiências, né? É muito complicado você mudar totalmente a realidade da forma como a educação é entregue, porque você está mexendo num estado, são 21 milhões de pessoas, são milhares de crianças e jovens que vão ter uma. Não pode, a gente não pode botar um estado no experimento. Então, a minha visão é que, mesmo os vouchers, a Charter School, que são fórmulas assim fundamentais e inovadoras, que teoricamente eu defendo muito, porque a gente vê experiências de outros países que deram certo na melhoria da educação, mas ainda assim eu acho que a gente precisa implantar primeiro um piloto, porque é o piloto que vai, paulatinamente, avaliar os resultados daquele piloto e, sendo positivo, a gente planta. Deu certo, você amplia. Não posso ampliar ainda, porque precisa ajustar algumas coisas, né? Vai Exatamente. fazer. Eu também acho que tem que ser dessa forma. Tem uma outra coisa que eu queria te falar, eu até sei que não estava muito previsto no que a gente já tinha mais ou menos combinado que a gente ia falar, né? Mas porque eu acho que é uma coisa que vai acontecer, que essa pandemia, ela deixou todo mundo, virou a cabeça de todo mundo para baixo, muita gente vai ficar empobrecer, né? Agora a gente está aí vendo os comerciantes desesperados porque não conseguem trabalhar e os filhos vão sair das escolas privadas e vão para as escolas públicas. E como é que você vê, como que você acha que, como é que o poder público vai estar recebendo essas crianças que vão estar migrando, né? Nós temos que estar preparados para isso, né? Sim, sem dúvida que vai ser um desafio grande para toda a sociedade, né? Eu vejo assim, a Secretaria de Estado de Educação já avalia que vai haver um aumento dos alunos matriculados na rede pública estadual, porque realmente a pandemia ela vem atrelada a uma crise econômica muito impactante. Então, assim, é óbvio que nós temos que seguir todos os protocolos de segurança, as orientações da Secretaria de Saúde, mas as orientações também do Minas Consciente, que é um programa que faz essa coordenação avaliando evidências, né, indicadores, tanto do sistema de saúde quanto do impacto econômico aí de cada uma das atividades, de forma setorializada, de forma regionalizada. Então, assim, eu defendo muito, que eu acho que o Minas Consciente é um programa muito técnico e muito responsável, que toma decisões com base em dados. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas, ainda assim, com todos os esforços, obviamente que a gente vai ter uma crise muito, muito grave, né? A gente já vem vivendo. Eu fico imaginando a gente já a rede municipal que não fez nada, está parado, igual não está fermo. Como é que vai receber tantas crianças? E agora está dizendo, chegou aqui o aviso, falta 1 minuto e 24. O que significa um tanto de coraçãozinho que sobe assim, hein? É porque o pessoal está gostando da nossa live. Os coraçõezinhos são ótimos. Pode mandar mais coraçãozinhos, gente. Agora aparece uns coraçãozinhos subindo assim. Eu estou gostando disso. Aí, tá vendo, Eliane? Estamos no mundo tecnológico. Não, eu vou te falar, eu tô aprendendo, apanhando, viu? Mas eu vou indo, Não, mas você tá se saindo super bem. Né? Nós duas, né? Estamos de parabéns. Mas então, agora e aí, então, a educação municipal vai ter que rebolar, né? Porque eu vou te falar, vai ser uma migração muito grande, né? Vai ser complicadíssimo. Eu queria aproveitar, Eliane, já que a gente está caminhando para o final, só para poder te agradecer pelo convite e agradecer também as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live, né? Porque caso termine, a gente já
poder mandar um beijo aí para todo mundo, agradecer todo mundo interessado nesse tema tão importante que é a educação É básica. a segunda. Eu também estou agradecendo a todo mundo que participou.